Dizem que os olhos são o espelho da alma. E os dele, bem, no começo, refletiam tudo o que eu acreditava ser amor verdadeiro. Meu nome é Helena. Tenho 56 anos. Trabalhei durante quase 3 décadas como professora de literatura em uma escola pública do interior de Minas Gerais. Nunca fui mulher de grandes luxos ou desejos extravagantes. O que eu sempre quis era o básico: respeito, afeto e um lar onde eu pudesse repousar minha alma com tranquilidade. Conheci o Augusto em uma confraternização entre colegas de profissão. Ele era advogado, viúvo há alguns anos e se dizia cansado da solidão. Tinha um ar sereno, uma voz firme e modos corteses que me encantaram de imediato. Era difícil acreditar que, depois de tanto tempo sozinha, após um divórcio doloroso ainda nos meus 40 anos, eu pudesse estar diante de uma nova chance de amor. Começamos a conversar todos os dias. Ele me ligava à noite, dizia que sentia minha falta mesmo quando havíamos nos visto poucas horas antes. Fazia planos, prometia viagens, dizia que finalmente tinha encontrado alguém à altura do que ele merecia. Eu me senti vista. Pela primeira vez em muitos anos, senti que existia alguém ao meu lado, e não apenas alguém ocupando um espaço. Com pouco mais de 8 meses de relacionamento, ele me pediu em casamento. Estávamos em um jantar. Ele segurou minha mão com firmeza e colocou o anel com uma delicadeza que me fez chorar. Não pelo gesto em si, mas porque eu havia finalmente me permitido acreditar que talvez a vida pudesse ser generosa comigo. Aceitei. Claro que aceitei. E a partir dali começaram os preparativos, mas também começaram as pequenas rachaduras que, na época, eu insistia em não enxergar. Depois do noivado, Augusto passou a se mostrar impaciente. O tom de voz, antes gentil, agora soava impassível. Quando discordávamos de algo, o que antes era resolvido com uma conversa madura, ele me silenciava com frases secas como "não quero discutir isso agora", ou pior, "você está sendo emocional demais". No início pensei que fossem tensões normais de qualquer casal que começa a conviver de maneira mais intensa. Afinal, estávamos tentando unir 2 vidas já construídas, com rotinas e hábitos diferentes. Mas o que parecia adaptação logo começou a parecer desdém. Certa vez, sugeri que fizéssemos as coisas de forma mais equilibrada. Ele ganhava muito mais do que eu, mas mesmo assim, propus que cada um contribuísse com o que pudesse para a conta conjunta que estávamos montando para o casamento. E ele concordou, pelo menos no discurso. Na prática, toda vez que algo precisava ser pago, era eu quem arcava com os custos. Aos poucos, fui vendo meu salário escorrendo pelos dedos. Convites, decoração, entrada do buffet, tudo no meu nome, tudo com meu dinheiro. E ele, com sua elegância discreta, sempre dizia: "Depois eu te reembolso". Nunca me reembolsou. Comecei a perceber que suas visitas à minha casa se tornaram mais espaçadas. E quando vinha, passava mais tempo ao celular do que ao meu lado. Disse que estava com um novo cliente exigente, um processo delicado envolvendo uma herança. Mas nunca me dava detalhes. Eu, ingênua, escolhi acreditar. E então veio a família dele. No primeiro jantar em que conheci sua irmã e seu cunhado, percebi os olhares de julgamento. Eu era, segundo eles, simples demais para um homem como Augusto. Durante toda a noite, fizeram comentários disfarçados de piada sobre o bairro onde eu morava, sobre minha roupa e até sobre meu trabalho como professora. Augusto permaneceu calado. Não me defendeu uma única vez. No dia seguinte, quando comentei como me senti, ele riu. Disse que eu estava exagerando, que sua família era só brincalhona e que eu precisava ter mais jogo de cintura. Mas a verdade, ainda que dolorosa, começou a se impor. O homem que me prometera o mundo não tinha intenção nenhuma de me proteger dele. Com o tempo, até minha presença passou a parecer incômoda. Se eu tentava falar sobre o casamento, ele desviava o assunto. Se eu mencionava planos a 2, ele ficava irritado. E eu comecei a me recolher, a fazer menos perguntas, a andar em silêncio dentro da minha própria casa, como quem pisa em ovos com medo de despertar a fúria de alguém que um dia me chamou de amor. Meu maior erro foi não dar ouvidos à minha intuição. Eu sentia que algo estava errado, muito errado.
Mas toda vez que meu coração gritava, minha esperança abafava o som. Na noite em que eu finalmente confrontei Augusto, estávamos jantando em casa. Era uma sexta-feira. Eu tinha preparado sua comida favorita, coloquei uma música suave no fundo e perguntei de forma direta: Augusto, você ainda quer se casar comigo? Ele nem olhou nos meus olhos. Continuou mastigando calmamente. Pegou o celular e disse: depois a gente fala disso. E foi naquela hora que algo dentro de mim começou a morrer. O homem que me fizera sonhar com um novo começo estava me fazendo viver um pesadelo de descaso e indiferença. Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Que a mensagem que ele me mandaria dias depois mudaria tudo, para sempre. Houve um tempo em que eu acreditava, com sinceridade, que Augusto era apenas um homem cansado. Cansado das dores da viuvez, das pressões da vida profissional, das cobranças familiares. Achei que, com paciência e amor, ele voltaria a ser aquele companheiro atencioso dos primeiros meses. Mas o que eu ainda não compreendia era que o amor verdadeiro não se alimenta de desculpas. Ele se revela nas ações. Passaram-se semanas após aquela noite silenciosa em que ele evitou responder à minha pergunta sobre o casamento. Eu preferi não insistir, temendo parecer insistente ou insegura. Eu ainda não percebia que estava encolhendo a minha própria dignidade para caber no espaço cada vez menor que ele me oferecia. Os preparativos para o casamento seguiam, ao menos no papel. Os orçamentos continuavam chegando, os fornecedores cobrando as reservas, e eu continuava pagando. Quando questionei Augusto sobre a contribuição dele, ele desviou o olhar, disse que estava com o dinheiro preso em investimentos e que, na hora certa, tudo se equilibraria. Eu aceitei, porque confiava. A conta conjunta que criamos logo após o noivado tinha inicialmente uma proposta nobre: juntar recursos para o futuro a dois. Era um gesto simbólico de compromisso. E fui eu quem depositou quase tudo ali. Parte das minhas economias pessoais, a indenização de um processo antigo que havia vencido e até mesmo o adiantamento do meu 13º salário. Era o meu esforço, o meu tempo de vida convertido em cifras. Ele, por sua vez, depositava palavras. Dizia que logo aportaria um valor significativo, que estava esperando resolver pendências jurídicas. Aquelas promessas se tornaram rotina, e eu, mergulhada num emaranhado de esperança e cegueira emocional, fingia que aquilo era normal. Comecei a perceber que eu fazia parte de uma história onde só um dos lados estava de fato construindo algo. Augusto, cada vez mais distante, parecia interessado apenas na aparência de estabilidade. Queria mostrar à família que havia superado a viuvez, que tinha uma nova mulher ao seu lado, mas não se comprometer, não de verdade. Ele gostava de me apresentar em jantares, em eventos da Ordem dos Advogados, como se eu fosse um troféu. A professora culta, refinada, que sabia se portar. Mas quando estávamos sozinhos, seu olhar revelava tédio, impaciência, frieza. Certa tarde, enquanto revisava meus extratos bancários, me dei conta do montante que já havia investido naquela relação. Mais de 80 mil reais em menos de um ano. Gastos com o apartamento onde ele se instalou temporariamente, enquanto vendia o dele, passagens para viagens que ele desistia de última hora, reservas para a cerimônia que ele pedia para adiar. Sempre havia uma justificativa plausível, sempre palavras bem articuladas. Um detalhe começou a me incomodar de forma persistente. Ele jamais me deixava mexer em seu computador pessoal. Disse que havia documentos sigilosos de clientes, o que a princípio me pareceu razoável. Mas com o tempo, percebi que até seu celular era mantido com senhas e bloqueios excessivos. Certa vez, enquanto ele tomava banho, ouvi o aparelho vibrar. Era uma notificação com um nome que eu desconhecia, um nome feminino. Quando ele saiu, perguntei quem era. Ele me olhou fixamente por 2 segundos e respondeu com um tom frio: uma colega do escritório. Você está começando a imaginar coisas? Naquela noite, chorei sozinha no banheiro, em silêncio. Não por ciúme, mas por perceber que estava me apagando em troca de migalhas de atenção. Como tantas mulheres da minha geração, fui educada a acreditar que o amor exigia sacrifício. E eu, inconscientemente,
Fazia esse sacrifício diário, até do meu amor próprio. Comecei a conversar com uma amiga antiga, Miriam, que sempre foi mais realista do que eu. Ela ouviu tudo pacientemente e me perguntou com um misto de dor e franqueza: Helena, você tem certeza de que esse homem está com você pelos motivos certos? Ou você está carregando esse casamento sozinha nas costas? Essa pergunta me acompanhou por dias. Passei a observar Augusto com olhos mais atentos. Percebi que ele se referia ao futuro de forma vaga, que nunca falava sobre filhos, viagens ou projetos concretos. Tudo era sempre talvez, quando der. Vamos ver. Promessas, mas nenhuma ação concreta. Certa noite, sentei-me com ele e tentei mais uma vez buscar um diálogo sincero. Disse que estava cansada, que precisava sentir reciprocidade. Perguntei com calma: Augusto, você realmente quer se casar comigo? Está tudo tão vago, tão desequilibrado. Ele me olhou como se eu fosse um incômodo. Respirou fundo e respondeu: Você está dramática demais. Está tudo certo. Eu só preciso de um tempo para resolver algumas questões. Pare de criar problemas onde não há. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Era a confirmação silenciosa de que, de fato, eu estava sozinha naquele noivado. No entanto, ainda assim, continuei. Porque somos ensinadas a não desistir, a tentar mais um pouco, a dar tempo ao tempo. E foi então que, em uma manhã de segunda-feira, recebi a mensagem. Um simples aviso, direto, frio, sem qualquer traço de emoção. Helena, decidi que não quero mais me casar. Espere notícias do meu advogado. Aquelas palavras me tiraram o chão, mas surpreendentemente não me fizeram chorar. Eu não chorei, não liguei, não implorei. Levantei, tomei um café preto bem forte e fui até o banco. E ali, diante do gerente, retirei, centavo por centavo, os 300 mil reais da conta conjunta. Dinheiro que, em sua maioria, havia saído das minhas mãos, do meu suor, da minha vida. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação. Era o advogado dele, e a voz, ao contrário da mensagem do Augusto, estava carregada de desespero. Nunca imaginei que um simples toque no celular pudesse abrir uma ferida tão silenciosa, tão cirurgicamente cruel. Era uma manhã comum. Eu havia acabado de preparar meu café. 2 dedos de silêncio, um gole amargo de rotina e um punhado de cansaço nos ombros. Meus olhos ainda estavam pesados da noite anterior, em que mais uma vez adormeci pensando nas muitas versões do porquê que eu ainda não tinha coragem de encarar. E foi naquele momento, entre o cheiro do café recém-passado e o sussurro abafado do rádio ao fundo, que meu celular vibrou. Não havia saudação, não havia carinho, nem sequer uma tentativa de disfarçar a brutalidade. Helena, decidi que não quero mais me casar. Espere notícias do meu advogado. Li a mensagem 3 vezes 3. Não por dúvida, mas porque meu cérebro, acostumado à esperança, relutava em aceitar o fim comunicado como um bilhete frio jogado por debaixo da porta. Sentei-me devagar, como se meu corpo soubesse que, a partir daquele instante, tudo mudaria. Mas, ao contrário do que ele provavelmente esperava, eu não chorei. Não gritei. Não entrei em desespero. Havia uma dor, sim, profunda, mas era uma dor silenciosa, limpa, sem escândalos, como se minha alma dissesse: agora você sabe, agora, finalmente, você vê. Peguei minha bolsa, calcei os sapatos e fui até o banco. O gerente, que me conhecia há anos, estranhou a expressão no meu rosto. Tudo bem, dona Helena? Ele perguntou. Tudo, sim, preciso fazer um saque da minha conta conjunta. É um valor alto, a senhora tem certeza? Tenho, e gostaria que fosse hoje mesmo. Alguns minutos depois, eu saía da agência com a certeza de que havia recuperado não apenas meu dinheiro, mas um pedaço importante de mim mesma. Eu não sabia ainda o que faria com aquele valor, mas sabia que, simbolicamente, era mais do que dinheiro. Era respeito, era o limite entre a dignidade e a submissão. Não passou 1 hora e o telefone tocou. Senhora Helena, aqui é Roberto, advogado do senhor Augusto. Podemos conversar? Sua voz era nervosa, atropelada, como quem tentava manter a aparência de controle,
mas já sentia o chão se mover sob os pés. Boa tarde. Sim, pode falar, respondi com calma cirúrgica. O Sr. Augusto nos informou que a senhora retirou uma quantia elevada da conta conjunta, que seria destinada ao casamento. Ele solicita esclarecimentos. Alega que esse montante deve ser restituído parcialmente, já que ele também contribuiu com valores ali. Sorri. Um sorriso sem humor, apenas o reflexo de quem já previa aquele teatrinho. Dr. Roberto, com todo respeito, aquela conta era abastecida, em sua grande maioria, por recursos meus comprovadamente. Tenho os extratos. Posso enviar-lhe se desejar. E quanto ao valor, retiro-o como compensação pelo tempo, pelos gastos e, principalmente, pelo desrespeito com que fui tratada. O Sr. Augusto terminou nosso noivado por mensagem e ainda teve a elegância de me ameaçar com notícias do advogado. Portanto, estou pronta para recebê-las. Será um prazer resolver isso judicialmente se necessário. Boa tarde. E desliguei. Durante o resto do dia o telefone não parou de tocar. Primeiro o advogado, depois o próprio Augusto. Ele ligou insistentemente. Eu não atendi, não por orgulho, mas porque eu já havia escutado o suficiente. O que restava dele era apenas o eco de um engano. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente eu havia me colocado em primeiro lugar. Nos dias seguintes, recebi mensagens com tentativas patéticas de manipulação. Você agiu por impulso. A gente podia resolver isso de outra forma. Você não precisava me expor assim. Não respondi a nenhuma. A verdade é que ele nunca esperou que eu reagisse. Para Augusto, eu seria apenas mais uma mulher decepcionada, que engoliria a humilhação e deixaria as coisas passarem. Mas ele esqueceu que eu era muito mais do que isso. Eu era uma mulher inteira, com uma história, um nome, uma reputação. E, acima de tudo, com memória. Eu me lembrava de cada centavo investido, de cada humilhação silenciada, de cada esperança enterrada. As semanas seguintes foram silenciosas. Nenhuma ação judicial, nenhuma aparição, nenhum pedido formal. Nada. O silêncio dele me dizia mais do que qualquer argumento. Mas o que me causou verdadeiro espanto foi o que descobri mais tarde. Um dia, por acaso, Miriam me enviou um print de uma rede social. Augusto, em menos de um mês após o fim do noivado, já aparecia ao lado de outra mulher. E pasme, com os mesmos planos de casamento, as mesmas palavras que um dia ele havia me dito. Era como se ele reciclasse juras de amor, como quem copia e cola um contrato genérico. A mulher parecia mais jovem, bem vestida, e segundo Miriam era de uma família influente da região. E então tudo fez sentido. Eu não havia sido amada, havia sido usada, como uma ponte, como uma fase provisória, como uma vitrine de estabilidade. Mas ao contrário do que ele imaginava, eu não seria o tipo de mulher que sai da vitrine para o depósito. Eu era, e sou, inteira demais para ser encaixada nos moldes pequenos do ego dele. Dinheiro, dizem, é apenas um instrumento. Um meio para alcançar alguma coisa. Conforto, liberdade, poder. No caso do Augusto, o dinheiro era mais que isso. Era parte do seu jogo, da sua imagem, da maneira como ele media o valor das pessoas à sua volta. O que ele jamais imaginou é que um dia esse mesmo dinheiro seria a porta pela qual eu sairia da prisão emocional que ele me impôs. Aquela conta conjunta, criada sob o pretexto de um futuro a dois, havia se tornado uma armadilha disfarçada de parceria. O valor final depositado ali, pouco mais de R$300 mil, era composto majoritariamente pelo meu esforço. Parte vinha da venda de um carro que eu possuía desde meus tempos de casada. Outra parte, de uma aplicação que mantinha desde os anos em que dava aulas em tempo integral. Era meu patrimônio, pequeno, mas conquistado com dignidade. Augusto, por sua vez, sempre alegava que seus investimentos estavam em outras frentes, inacessíveis, voláteis, sempre à espera de liquidez. E eu, cega de confiança, nunca questionei. Ao sacar aquele valor, eu não estava roubando. Eu estava recuperando, e ainda que houvesse quem julgasse o gesto como impulsivo ou vingativo, para mim foi um ato de justiça silenciosa. Com os R$300 mil em mãos, minha primeira reação foi proteger o que era meu.
Consultei um advogado de confiança, não para atacar Augusto, mas para me resguardar. Mostrei os extratos bancários, os comprovantes de transferência, a origem de cada valor que saíra da minha conta para aquela conta conjunta. E, para minha surpresa, ele olhou todos os papéis com atenção. Depois me disse com voz firme: Dona Helena, se ele entrar com qualquer ação contra a senhora, vai perder. O que a senhora fez foi se proteger. Está tudo documentado. Aquelas palavras soaram como música. Depois de tantos meses sendo diminuída, silenciada, manipulada, eu finalmente estava diante de alguém que validava a minha razão. Na semana seguinte, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Comprei uma pequena casa térrea no interior de Minas, próxima a uma praça tranquila e com vizinhos antigos, do tipo que ainda tomam café na varanda e acenam uns para os outros com gentileza. Era modesta, mas tinha o essencial: espaço para recomeçar, paz para respirar. Usei parte do dinheiro para reformar a cozinha, que se tornaria pouco tempo depois o coração de um pequeno negócio que eu jamais imaginaria ter coragem de começar. Sim, foi ali, entre panelas, aromas e receitas guardadas em cadernos antigos, que nasceu os Sabores de Helena, um serviço de refeições artesanais para entrega. Comecei produzindo poucas marmitas por dia, com ingredientes selecionados e cardápios variados. Mas a resposta foi imediata. As primeiras clientes foram as próprias vizinhas. Depois a notícia correu até o grupo da igreja, do clube de leitura, da academia de idosos. Em 2 meses, já havia fila de espera. Em 4, precisei contratar uma ajudante. E o mais curioso é que, enquanto minha vida florescia em silêncio, a dele desmoronava em ruído. Recebi, pelas mãos de uma amiga, um recorte de jornal da cidade onde Augusto atuava. Ele estava sendo investigado por envolvimento em um processo de desvio de verba empresarial. Nada ainda havia sido comprovado, mas os rumores circulavam com força. Aquela herança milionária de um cliente que ele dizia administrar havia virado motivo de inquérito. Mais do que o escândalo, o que me surpreendeu foi a nova companheira dele. A mesma que aparecera nas redes sociais semanas depois de nosso término, processando-o por promessas não cumpridas. Ela alegava que havia investido dinheiro em um suposto negócio em nome dele. Soava familiar demais. Era como se o roteiro se repetisse, mas com atrizes diferentes. E eu, pela primeira vez, estava do lado de fora, observando tudo com uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ver quão fundo Augusto havia mergulhado em sua própria ganância. Alívio por ter escapado a tempo. Foi nessa fase de reconstrução que, certa tarde, recebi uma carta, escrita à mão. Era de Augusto. Helena, nunca imaginei que você fosse capaz de agir daquela forma. Não pela retirada do dinheiro. Isso eu poderia entender, embora não aceite. Mas por ter sumido com tanta frieza. Você virou as costas para tudo o que vivemos. Agora eu percebo que talvez você não fosse quem eu pensava. Ou talvez eu tenha sido cego demais para enxergar que você era muito mais forte do que aparentava. De qualquer forma, espero que esteja bem. Augusto. Li aquelas palavras com o coração sereno. Não havia mais mágoa. Apenas a certeza de que ele ainda não entendia. Eu não o abandonei. Eu me salvei. E sim, eu era mais forte do que ele pensava. Sempre fui. Apenas precisei ser destruída para lembrar disso. A liberdade, ao contrário do que dizem, não chega com estardalhaço. Ela não bate a porta gritando por atenção. Não traz aplausos nem trombetas. Ela vem suave, discreta, no silêncio de uma manhã em que você acorda e percebe que a dor já não dói. Foi assim que aconteceu comigo. Naquela manhã, o sol entrava pela janela da minha nova cozinha. O aroma do pão de queijo recém-assado se misturava ao perfume do café que borbulhava na chaleira. E eu, de avental simples e cabelos presos, embalava as marmitas com uma alegria que nem eu compreendia por completo. Quem me visse ali talvez não imaginasse o que havia ficado para trás, e na verdade nem era necessário. A mulher que eu havia me tornado não precisava explicar suas cicatrizes. Elas estavam ali, mas já não comandavam minha vida. Eram marcas de guerra e de renascimento.
Aquele negócio simples, os sabores de Helena, havia se tornado mais do que uma fonte de renda. Era o símbolo do meu recomeço. Minha comida levava não só tempero, mas memória, afeto, dignidade. E os clientes sentiam isso. Era comum ver bilhetes deixados nas sacolas. Seu tempero me lembra a comida da minha avó. Obrigada por trazer conforto nos dias difíceis. Comida com alma, dá para sentir. Cada frase dessas era um tijolo na reconstrução da minha autoestima. Cada entrega era uma vitória silenciosa. Foi em um desses dias, enquanto eu organizava os pedidos da semana, que uma nova porta se abriu. Recebi um telefonema de uma mulher chamada Laura. Ela se apresentou como gerente de um hotel boutique recém-inaugurado em Tiradentes. Disse que havia provado minha comida durante uma visita à cidade. Um dos hóspedes havia encomendado minhas marmitas e compartilhado com ela. Dona Helena, seu tempero é único. A senhora já pensou em ter uma pequena cozinha dentro de um hotel? Nós adoraríamos conversar sobre uma possível parceria. Fiquei muda por alguns segundos. Era como se a vida estivesse me devolvendo, com juros, tudo aquilo que eu pensei ter perdido. Aceitei o convite, fui até o hotel, conversamos, degustaram minhas receitas, elogiaram minha postura. Em menos de um mês, um novo espaço foi montado. Aconchegante, charmoso, com meu nome na placa da entrada. Cantinho da Helena, comida caseira com história. Lá não era apenas a comida que alimentava. Era a história por trás de cada receita, de cada gesto. Era o olhar da mulher que havia sido descartada como provisória e que agora era permanente em sua própria vida. E quanto a Augusto? Ele continuou sendo notícia por algum tempo. O processo contra ele avançou, algumas parcerias comerciais se desfizeram e, segundo ouvi dizer, ele se afastou da carreira jurídica por motivos pessoais. A mulher que ele tentou enganar, a mesma que ele havia apresentado como nova noiva, processou-o por estelionato e, ironicamente, retirou mais dinheiro dele do que ele um dia imaginou tirar de mim. Soube, por terceiros, que ele tentou me procurar novamente. Queria conversar, pedir desculpas, acertar as coisas. Mas eu já não tinha nada a acertar. Nem raiva eu sentia mais, porque a maior vingança é o silêncio e a minha vida em paz. O verdadeiro triunfo não foi tê-lo deixado para trás, foi ter me encontrado no caminho. Hoje, quando me perguntam sobre minha história, não a conto com mágoa, conto com orgulho, porque fui subestimada, fui enganada, fui descartada, mas não fui destruída. E quando Augusto mandou aquela mensagem, espere notícias do meu advogado, ele não imaginava que quem realmente receberia uma notificação da vida seria ele. Não com papéis judiciais, mas com o eco da mulher que ele perdeu. A vida nem sempre nos protege da dor. Às vezes ela nos entrega exatamente o que precisamos para acordar. Não para nos punir, mas para nos transformar. Não. Eu não me vinguei. Eu me levantei. E isso foi mais do que suficiente.